Boa tarde, galera. Paz do Senhor. Hoje é segunda-feira e eu desejo que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, que os propósitos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Amém? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito conhecido, muito corriqueiro aí no meio cristão, né? O povo de Deus fala muito sobre isso, religiosidade. A gente ouve às vezes, fulano é religioso, para com isso é religiosidade. Mas eu tenho visto aí que há muita confusão em relação a isso. A palavra religiosidade, ela tem sido usada muitas vezes de uma forma incorreta aí no meio da galera. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, tá? Se você for lá no seu dicionário, conhecido também como Aurélio, vulgo pai dos burros, você vai encontrar a definição da palavra religiosidade como a qualidade que se dá ao religioso. Bom, parece que essa definição aí não fica muito clara, né? Então vamos clarear um pouco isso, vamos destrinchar um pouco isso. O que é religioso? De uma forma assim bem simples, para a gente não ficar se estendendo muito, eu vou definir religioso como aquela pessoa que tem uma religião, é aquele que tem uma religião, é um religioso, segue uma religião. E o que é religião? Religião, gente, nada mais é do que um conjunto de crenças, de filosofias que um determinado grupo tem e segue. Muitas vezes essas crenças são baseadas em escrituras sagradas. Algumas pessoas dizem aí que religião é o elo que religou o homem a Deus, que a religião é o que faz o homem estar mais próximo de Deus. E eu discordo. Por que eu discordo? Porque eu sou rebelde? Não, gente, não é por isso. Se você lê a palavra de Deus, se você estuda a palavra de Deus como eu estudo a palavra de Deus, você vai ver lá na palavra de Deus que o que religou o homem a Deus foi a crucificação de Jesus, foi a morte de cruz de Cristo Jesus. O homem, nós sabemos que ele estava separado de Deus por conta dos pecados. Então Cristo, ele morreu com esse propósito. Ele foi crucificado com o propósito de os nossos pecados serem perdoados e nós, homens, nos reaproximarmos de Deus. Então foi quando o véu se rasgou. Você já deve ter lido lá na sua Bíblia. Exatamente isso. Esse é o sentido. Os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus e hoje nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Então, por isso eu não concordo que a religião é o elo que religa ou que religou o homem a Deus. O que religou o homem a Deus foi a morte de Cristo Jesus na cruz. Também eu não concordo que a religião é o que aproxima o homem de Deus. Por quê? Porque se nós formos olhar para o que tem acontecido por conta das religiões, nós vemos que acontece exatamente o contrário. As religiões têm afastado o homem de Deus. Por conta de religião, pessoas se matam uns aos outros. Por causa da religião também, as pessoas têm destruído, quebrado seus vínculos afetivos, de amizade, de relacionamentos, de familiares, por conta da religião. Então as pessoas brigam, não se falam mais, porque em nome da religião, entende? E eu creio que Deus não tem nada disso para nós. Deus não quer que você deixe de falar com as pessoas, que você brigue com as pessoas, que você se afaste da sua família. Amém? Então tá aí a minha explicação de por que eu não concordo com essas teorias. Para mim a religião realmente ela é um conjunto de crenças e filosofias que um determinado grupo de pessoas seguem e ponto. Então, agora começa a ficar mais claro. À medida que a gente já definiu o que é religioso, que é aquele que tem uma religião, e o que é religião,
começa a ficar mais claro o que é a tal da religiosidade, que o dicionário diz lá que é a qualidade daquele que é religioso. Então, religiosidade, se religioso é aquele que tem uma religião, religiosidade é tudo aquilo que as pessoas fazem em nome da religião e não em nome de Deus. Amém? Outra coisa importante que eu estava falando sobre por que eu não concordo, né, que a religião aproxima o homem de Deus. Porque nós sabemos também que o que aproxima, o que nos faz ficar próximos da presença de Deus é o nosso relacionamento com Ele e não a religião. Amém? Eu tenho um relacionamento com Deus, eu não tenho uma religião. Se você perguntar qual é a sua religião, eu não tenho religião, eu tenho um relacionamento com Deus. Sou cristã porque eu creio em Deus e tenho um relacionamento em Deus. Amém? Então, é isso. Voltando lá para onde a gente tinha parado, do fato de religioso ser aquela pessoa que faz, né, coisas em nome da religião. Então, isso é ser religioso, é a religiosidade em si, é fazer coisas em nome da religião e não em nome de Deus. Você seguir aquela doutrina religiosa, seguir aquelas crenças que não tem nada a ver com Deus muitas vezes. Amém? Então, isso é ser religioso. Para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos aqui que fica bem claro, bem fácil de assimilar. Por exemplo, a pessoa vai todo domingo na igreja, né? A sua igreja tem lá cultos todo domingo, ou a missa todo domingo. Vamos colocar aqui reuniões, tá? Para ficar para todo mundo, independente da religião. Então você vai todo domingo ali naquelas reuniões da sua igreja, da sua denominação aí. Ok, é a sua rotina, você está cumprindo uma rotina, mas isso não é o que te aproxima de Deus. Isso é um ato religioso. Como, por exemplo, se você pegar a palavra religião no sentido figurado, se você pegar aquela pessoa que vai todo dia para a academia às 6 horas da manhã, ela está sendo religiosa naquilo. Muitas vezes a gente fala, a pessoa é religiosa naquilo que ela faz. Ela é religiosa em ir para a academia. Então é a mesma coisa, você vai para a igreja porque você é religioso. E não é isso que te aproxima de Deus. Aí vamos continuando aqui no nosso exemplo, você vai para a igreja todo domingo. Tudo que tem na igreja você está envolvido. Você é uma pessoa que lá dentro da igreja você ora, você entra naquele mover, mas aí quando você sai daquela porta para fora, o seu dia a dia não é alinhado com a palavra de Deus. Você é uma pessoa que faz muita fofoca, que fala palavrão. Então, você é o quê? Você é um religioso. Você está sendo religioso. Isso é religiosidade. É você ser movido pela religião e só. E não pelos princípios de Deus, não por aquilo que a palavra de Deus diz. É você não se alinhar com a palavra de Deus. A pessoa que ela é religiosa, ela não quer ter um compromisso com Deus, ela não quer se alinhar à palavra de Deus, ela quer viver a vida da sua maneira. Ela somente quer ir para a igreja, mas ela quer viver a vida da sua maneira. Ela não quer mudar os seus velhos hábitos. Isso é religiosidade. E muitas vezes essa pessoa, ela usa essa palavra religiosidade para se justificar. Para justificar o quê? Para justificar essa vontade que ela não tem de querer modificar, para justificar as atitudes erradas dela. Aí é que entra o negócio onde as pessoas têm usado essa palavra de uma forma errada. Então, o seu pastor chega para você e fala, querida, essas roupas muito sensuais, né? Suas roupas são muito sensuais. Seria melhor você
né, modificar um pouco as suas roupas, porque elas são sensuais. E aí a pessoa diz assim: ah, não, eu não vou deixar de usar roupas sensuais, sexy, porque eu sempre gostei. Isso é religiosidade. Então, querido, eu concordo que a roupa não quer dizer nada realmente, entendeu? Tem pessoas que se vestem com vestido até o pé, mas que o coração é um coração que não agrada em nada a Deus, que as atitudes dela não agradam nada a Deus. Eu concordo. Enquanto tem pessoas aí que de repente usam uma mini saia e tem um coração puro, tem atitudes que estão agradando a Deus. Eu concordo que muitas vezes aquela que usa a saia até o pé não passa de uma religiosa. Porém, sensualidade, gente, não é religiosidade. Amém? É algo que realmente não agrada a Deus. Se você não sabe o que é sensualidade, eu vou te indicar agora o vídeo da Sara Shiva, que ela recentemente colocou esse vídeo aí no YouTube. Entra lá no canal dela, Sara Shiva, pastora, que ela explica que sensualidade não é só um modo de se vestir. Sensualidade é quando você compartilha partes sexuais do seu corpo com uma determinada intenção. Então, vai lá assistir esse vídeo se você não sabe o que é sensualidade. Então, as pessoas muitas vezes elas usam, tá vendo, a palavra religiosidade num contexto totalmente errado, distorcendo totalmente. E nós temos que tomar esse cuidado de ver o que é palavra de Deus, o que é alinhamento com Deus. Às vezes somos confrontados, somos exortados em relação a algumas atitudes nossas, e aí a gente vem com esse mesmo discurso: ah, isso é religiosidade. Então você aí é um rapaz solteiro, e toda menina nova que chega na igreja, você cai matando em cima dela, aí o pastor vai lá e te exorta. E aí você fala: esse pastor tá cheio de religiosidade, meu, o que que tem? Eu sou solteiro. Não é religiosidade isso, querido. O problema é que nós gostamos de nos justificar em tudo e muitas vezes usamos justificativas totalmente distorcidas, totalmente erradas. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado se nós não estamos falando que é religiosidade simplesmente algo que nós não queremos mudar, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja porque querem estar na igreja, simplesmente porque querem estar na igreja. Tem pessoas que a religiosidade é algo assim tão sério que cega as pessoas, que elas acham que o fato de estarem na igreja realmente é o que as aproxima de Deus. São pessoas que ainda estão com as escamas nos olhos. Porque não é isso que nos aproxima de Deus. Você pode morar na igreja, mas se você não tem uma vida onde Jesus se reflete na sua vida, se você não tem uma vida de mudança, porque irá ocorrer mudanças na sua vida quando você resolve viver uma vida em comunhão com Deus, não uma vida religiosa, entende? Mas uma vida em comunhão com Deus. Você vai ter que passar por algumas mudanças, querido, porque você não tem como ficar querendo agradar o mundo e agradar a Deus, aquela pessoa que fica com o pé no mundo e um pé na igreja. Não tem como. Você vai ter que abrir mão de certas coisas, porque não entram no padrão de Deus, não é no padrão de religião, é no padrão de Deus. Então você tem que entender o que é o padrão de Deus. Agora, quando você não quer ser alinhado, quando você não quer passar por esse alinhamento, aí você usa da sua rebeldia e fala: ah, isso é religiosidade, tudo é religiosidade. Se a gente for entrar nesse pensamento, se a igreja for começar a tudo que for mudança, a tudo que
for mudar velhos hábitos, querer dizer que é religiosidade, onde nós vamos parar, queridos? Daqui a pouco vai ter pessoas dizendo assim, o que tem fazer sexo antes do casamento? Isso é religiosidade. E nós sabemos que não é questão de religião. Está na palavra de Deus. Que o sexo antes do casamento é fornicação. E fornicação é pecado. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, queridos. Identifique aí. Se você não está tendo resistências para entrar nesse alinhamento com Deus e tá aí se justificando, querendo dizer que as pessoas que estão te confrontando com a verdade que é a palavra de Deus estão sendo religiosas. Se você é uma pessoa que você não quer saber de mudança na sua vida, você só quer ir para a igreja, é um direito seu. Mas assuma isso. Não fique chamando os pastores, os líderes de religiosos, as pessoas, os irmãos que vão te exortar por amor, de eles são religiosos. Porque não é assim, querido, não é bem assim, entende? Muitas vezes nós é que estamos aí querendo nos intitular de cristãos, falando, enchendo a boca para dizer eu sou evangélica, eu sou cristã. Mas, na verdade, nós estamos querendo somente uma religião, porque não queremos mudar, não queremos nos moldar, não queremos buscar o caráter de Cristo para as nossas vidas. Muitas vezes você pode estar aí sendo cegado pela religião, pela religiosidade, sem você perceber. De repente você é uma pessoa que você é muito boa para as pessoas. O irmão precisa de você, você está sempre pronto a ajudar. E isso muitas vezes te faz acreditar realmente que você está sendo agradável aos olhos de Deus. Mas, por outro lado, você é uma pessoa que quando o seu filho precisa conversar, você nunca tem tempo. Que quando o seu marido precisa de algo, você não pode fazer. Então, você está sendo religiosa, você está sendo uma pessoa que, aparentemente, para o mundo, né? Ou mesmo para as pessoas da sua igreja, você é uma cristã abençoada, bênção. Mas que verdadeiramente para Deus, você não é. E talvez você tenha acreditado nessa sua aparência, você tenha vestido aí uma capa de religiosidade e não esteja enxergando que é muito bom você ajudar os seus irmãos lá na igreja, mas que não é isso que vai te levar a ser agradável aos olhos do Pai, que vai te levar à salvação. Às vezes você é uma pessoa super caridosa, é uma pessoa que trabalha na obra de Deus, que se doa pela obra de Deus, mas você conta umas mentirinhas de vez em quando. Mas você acha que porque você faz tudo isso, que tem umas mentirinhas. Isso, querido, é religiosidade. Porque o pai da mentira é o diabo. E toda vez que você mente, você está servindo ao diabo. Isso é palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Talvez você fofoque. E você acha que fofoca é algo natural. O que tem fazer uma fofoquinha? Qual é o problema de falar da irmã? Tem problema sim. A Bíblia fala também sobre a fofoca. Vai conhecer a palavra de Deus. Para você deixar de ser religioso, achar que a fofoca Deus nem está vendo. Porque afinal de contas você é uma pessoa tão boa, que faz tantas caridades e Deus está interessado no seu coração. Realmente, Deus está interessado no seu coração. Mas Deus também quer ver os seus frutos. A palavra de Deus diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, Deus quer ver as suas atitudes. Que frutos você tem dado? Frutos de religiosidade ou frutos de uma vida em comunhão com Deus? Então, queridos, essa tarde eu convido vocês para que vocês possam se analisar
e ver, identificar aí na vida cristã de vocês se há alguma capa de religiosidade que você está vestindo. Tire essa capa hoje, jogue ela fora. Comece a buscar cada vez mais a presença de Deus para a sua vida. Leia a palavra de Deus para que você entenda realmente o que é religiosidade e o que fere o coração do Pai. Amém? Que você possa fazer hoje isso e que você possa se libertar de toda a religiosidade que tem te movido aí na sua vida com Deus. Amém? Um beijo, fica com Deus.